no qual o Senhor fala ao seu povo. Hoje eu retorno ao texto do calendário, Lucas capítulo 14. Lucas capítulo 14, do 25 ao 33. Peço que os irmãos acompanhem a leitura que farei. Grandes multidões o acompanhavam e ele, voltando-se, lhes disse: Se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e mãe e mulher e filhos e irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo: Este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Vamos orar? Senhor Deus, mais uma vez a tua palavra foi lida e nós te pedimos que o Senhor nos dê a devida iluminação para compreendê-la. Sejas tu conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Há muitos anos, o cantor Oséias de Paula, ele gravou uma música muito interessante que tem como título Pare um pouco para pensar. Não sei se os irmãos conhecem essa música. E é uma música que ela começa falando sobre o fato de algumas pessoas ouvirem falar de Jesus. As pessoas são informadas, né? O Oséias de Paula diz: Você ouve sempre o seu nome, sua história alguém já lhe contou. Você vê um filme e até chorou, mas depois você nem se importou. E há dois momentos durante o ano, dois períodos, em que as pessoas coletivamente, elas lembram da pessoa de Jesus. É a Páscoa e o Natal. Eu particularmente tenho um colega que é ateu, um ateu confesso, é meu amigo de muitos anos, e como ele tem parte da família, né, de judeus e parte da família de protestantes, ele disse: Eu celebro ambas as festas, eu sou uma pessoa cultural. Eu participo, acho bonito, mas para mim não tem um sentido religioso. Mas a grande maioria das pessoas, tanto no período da Páscoa quanto no período do Natal, participam das refeições. Há irmãos aqui que já trabalharam no comércio, sabem que o comércio ele passa por uma espécie de aquecimento. Tem a questão do cinema, né? As televisões, elas transmitem certos filmes e as pessoas choram, né? Quantas pessoas que assistiram, por exemplo,
A Paixão de Cristo de Mel Gibson não choraram ao ver aquelas cenas cruentas de derramamento de sangue, né? Cenas de fato sanguinolentas. As pessoas choram. Aí passa a Páscoa, passa o Natal, as pessoas seguem suas vidas e voltam a viver como se tais momentos nunca tivessem acontecido. Então, elas ouvem falar de Jesus, elas sabem que os fatos que envolveram a sua vida, sobretudo naquela semana em que ele experimentou a sua paixão, foi uma semana marcada por um derramamento de sangue muito grande, que ele passou por todo aquele suplício, e elas se emocionam. E há quem diga assim, mas eu conheço Jesus. Não, mas eu já ouvi falar da sua história. Mas a questão é, conhecer Jesus é uma coisa. Ouvir falar da sua história é outra. Porque ouvir falar de Jesus, basta que alguém abra a Bíblia. Ou basta que se pegue um panfleto. Ou basta que se passe em alguma rua, tem alguma igreja evangélica, e a pregação está sendo feita, a pessoa ouve. Agora, conhecer Jesus tem a ver com uma experiência pessoal, e uma experiência pessoal muito peculiar, que é a experiência de se fazer discípulo dele e de tomá-lo por mestre. É de se dispor a seguir os seus passos, a aprender o seu ensino, a ouvir a sua palavra e a trilhar os passos que ele há de nos direcionar. Então, ouvir falar, muita gente ouve. Seguir Jesus, conhecê-lo profundamente, o presbiteriano parece que tem medo de usar a palavra experiência, mas é isso que significa seguir Jesus, tomá-lo por mestre, se fazer discípulo, é ter uma experiência pessoal de encontro com ele e de firmar um pacto. Ele vai ser o farol que vai iluminar a minha caminhada. E naquilo que depender de mim, nada nem ninguém vai tirar o meu foco. Eu vou segui-lo aonde quer que essa estrada me leve. E a gente sabe para onde é que essa estrada vai nos levar. No final ela vai nos levar para a eternidade com ele. Mas até lá, nenhum de nós sabe. E é sobre isso que o texto que nós lemos, ele vai tratar de uma coisa chamada o discipulado cristão. Há um teólogo alemão muito importante, Dietrich Bonhoeffer, que escreveu um dos livros mais importantes da história, O Custo do Discipulado. A editora Sinodal traduziu no Brasil como Discipulado. Texto conhecido, um texto que ele fala sobre o Sermão da Montanha. Mas em alemão o título é O Custo do Discipulado. E quando nós falamos sobre o discipulado cristão, à luz desse texto, Jesus nos ensina que o caminho do discipulado não é alguma coisa para aventureiros. Não é alguma coisa para quem pensa estar embarcando em uma experiência divertida. Tal caminho exige entrega total. Eu já falei, a entrega tem que ser total. Renúncia de si mesmo, que é uma das coisas mais difíceis. Abrir mão de tudo aquilo que possa ocupar o lugar de Cristo em nossas vidas. É outra tentação. É muito fácil encontrar coisas para ocupar
os espaços na nossa vida que somente a Cristo compete. Disposição para carregar a cruz. Tem crente que só sabe reclamar. Reclama o tempo inteiro. Agora recebe tantas bênçãos, recebe tantas dádivas, dificilmente agradece. E a consciência lúcida de que seguir Jesus é uma decisão a ser tomada diariamente de forma consciente. Então, o discipulado cristão, quero repetir, não é alguma coisa para aventureiros. Não é um parque de diversão. Não é uma brincadeira. O discipulado cristão envolve muitos desafios. E é sobre isso que eu quero falar um pouquinho hoje. O discipulado cristão e seus desafios. Em primeiro lugar, o primeiro desafio que o discipulado cristão ele impõe é o desafio de priorizar Cristo acima de tudo. O texto vai dizer nos versículos 25 e 26. Grandes multidões o acompanhavam, e ele, voltando-se, lhes disse: se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, mãe, mulher, e filhos, e irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Veja que o texto começa aqui de maneira coletiva. As multidões o cercavam. As multidões afluíam a ele. As multidões o cercavam. Ele era alguém cativante. Ele era alguém que tinha um ensino cativante. E, no entanto, Cristo personaliza a questão do discipulado. Ele podia se dirigir às multidões, mas ele se dirige a cada um. Vejam que quando eu fui pedir para que os irmãos abrissem a Bíblia, eu disse, cada um abra a sua Bíblia. É um recurso retórico, claro. Justamente porque a questão é tratada no âmbito pessoal aqui. Se alguém deseja vir a mim, essa pessoa ela tem que resolver no poço da sua alma, naquela dimensão mais profunda, que ela irá priorizar Cristo acima de tudo. Imaginem, nós nascemos numa família, nascemos numa cultura, nascemos numa cidade, temos as nossas matrizes formativas e, naturalmente, nós criamos vínculos e afetividades com essas coisas. Eu sou uma pessoa recém-chegada aqui, mas tem pessoas que nasceram aqui e passaram a vida toda aqui. Firmaram raízes. O que ocorre é que no caminho do discipulado, muitas vezes, as pessoas que mais amamos, ou as coisas que mais amamos, pretenderão nos colocar numa encruzilhada onde teremos que fazer uma escolha dolorosa. Ou ficaremos ao seu lado e, assim fazendo, não poderemos seguir a Cristo de maneira integral, ou seguiremos a Cristo e, assim fazendo, experimentaremos rupturas dolorosas. Imaginem, deixar pai, mãe, e filho, e família, e irmão, e seja lá quem quer que seja, por amor a Cristo, colocando Cristo em primeiro lugar. Quem aqui está disposto a colocar Cristo à frente da sua família? Deixa eu dizer uma coisa para você. Você que tem filho, você que tem filha, você que tem filhos. A quem você ama mais? A seus filhos? A seu marido? A sua mulher? A sua família? Ou a Cristo? Isso não é uma pergunta fácil, não. Isso é uma pergunta dolorosa. Você já pensou
Agora eu vou levar a coisa adiante. Imagine que você está num país onde a pregação do evangelho é proibida. E você está ali, e sua família, para serem enforcados. Aí seu filho, sua filha e sua mulher, para pegar o homem, eles dizem assim: não, nós negamos a Cristo. Eu pergunto para você, você vai negar a Cristo também? Ou os irmãos acham que isso não acontece? Que cenas dolorosas como essa... O que ele está falando aqui, olha? Versículo 26. E ainda a sua própria vida. Existem as questões pessoais e existem as questões interpessoais. Então, quando a coisa acontece comigo, é até mais fácil de resolver. Sou eu e Deus. Quando a coisa envolve a minha família, eu vou contar uma experiência de um colega. Ele nasceu e se criou num lar de pessoas que eram testemunhas de Jeová. Quando ele confessou Cristo como Salvador, todos lhe viraram as costas. Ele me contou que uma das cenas que marcaram a caminhada dele foi quando, no dia de domingo, eles estavam sentados à mesa. Quando ele sentou à mesa para fazer a refeição, eles se levantaram. Ele terminou a refeição, saiu, eles voltaram e sentaram e fizeram a refeição juntos. E a coisa se tornou insuportável, até que ele casou e saiu de casa. E até hoje, ele tem que lidar com a indiferença dos familiares. E ele falou para mim o seguinte: eu faria tudo de novo. Se me exigisse que eu voltasse no tempo, eu faria a mesma coisa. Eu prefiro perder família, pai, mãe, irmão, quem quer que seja, por amor de Cristo. Porque eu sei, está no Salmo 27, ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, Cristo nunca me abandonará. Então, é aquela questão. Embarcou no discipulado, o primeiro desafio é o desafio de priorizar Cristo acima de tudo. Então, aqui nós aprendemos que muitas vezes é necessário pôr as emoções de lado e ceder espaço para a razão. A razão aqui entendida como o Evangelho esclarecendo nosso entendimento de que na vida ou na morte, desfrutemos a vida, desfrutemos a morte, desfrutemos o desprezo, desfrutemos na presença de Cristo, desfrutemos com Ele. No final das contas, será você e Ele. E eu quero dizer para você, Ele nunca vai te abandonar. Ele nunca vai te abandonar, porque na hora H, me permitam essa expressão, na hora X, Ele encarou a cruz. E Ele foi até o final. Segundo desafio, o desafio de suportar os sofrimentos por amor a Cristo. Versículo 27. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Olha só, o presbítero Jorge Vasconcelos pregou aqui no último domingo e falou sobre uma coisa chamada o primeiro amor. Todo mundo aqui já viveu o primeiro amor. A gente chega na igreja, é aquela alegria, aquela vontade de estar na igreja, de fazer as coisas. Tudo no início são flores, né? Tudo. Falei sobre isso aqui. Só que tem uma questão. Eu não aconselho que a pessoa, ao ingressar no discipulado cristão, ele alimente certas expectativas que eu chamo de expectativas ilusórias. Em algum momento, a dificuldade, o sofrimento, o dia mau, ele vai chegar. E vai chegar em relação, inclusive, em relação
a profissão de fé que nós temos feito, de que Cristo é Senhor da nossa vida e que Ele controla a nossa vida. Então, nenhuma pessoa sensata, mesmo nos momentos iniciais da sua fé, sabe que seguir Jesus e adotar o discipulado cristão nos coloca numa posição onde as provações e os sofrimentos eles são uma possibilidade. Se eu perguntasse aqui, quem aqui já passou por provações? Todos levantariam a mão. Uma vez eu conversando com o pastor Ed Jesse, ele me disse assim, ele já passou por algumas no campo da saúde, algumas. Ele e a esposa. Ele disse, meu filho, ser crente, servir a Cristo, não significa atestado de impermeabilidade. Seguir a Cristo não é salvo-conduto para ter saúde. Servir a Cristo não é salvo-conduto para não passar por provações dentro da família. A questão é, diante do dia mau, o que eu vou fazer? Mas eu sirvo a Cristo, eu amo a Cristo, eu sigo os seus passos, eu sou temente, eu sou uma pessoa que eu me esforço tanto na caminhada cristã, por ser um ser humano melhor, por ser uma pessoa melhor, eu me esforço. E por que eu sofro tanto? Essa pessoa está esquecendo de uma coisa muito interessante, né? Sofrimento é uma escola. Sofrimento é um pedagogo. Essa pessoa tem que lembrar do seguinte, ele não está inaugurando um momento novo na história da humanidade e na história do discipulado cristão. Jamais sobrevém ao nosso coração a ingenuidade de pensar que nós somos os primeiros a sofrer. Quando eu leio a Bíblia, por exemplo, que eu leio a história de um homem como Jeremias, quando eu leio a história de um homem como Paulo, de um homem como Jó, de uma pessoa como Cristo, que sofreram apenas por fazer o que é correto. Para não dizer o exemplo de José. E a cada dia que se passa, eu passo a admirar ainda mais o personagem José. Por quê? Porque o sofrimento não tornou ele um homem desesperado. E não tornou ele também um ser humano amargo, mas fez dele uma pessoa madura. Então, quando a gente pensa no desafio de suportar os sofrimentos por amor a Cristo, eu fico pensando, por exemplo, nos missionários, que muitas vezes vão para países onde a pregação não é tolerada e tem que se valer de métodos e de recursos. A pessoa se dispor, por exemplo, a ir para um lugar que você só pode cultuar aqui hoje. Você não pode cultuar aqui amanhã. Você tem que procurar um outro lugar. E aí depois tem que procurar um outro lugar, e eles ficam migrando. Isso é um sofrimento terrível, emocional, sobretudo psicológico. Uma pessoa como essa, ela deve ser tomada por aquilo que o Freud chama de angústia sinal o tempo todo, né? Aquele temor antecipatório, angústia sinal. Mas as pessoas fazem isso por amor a Cristo. Eu estava lembrando de um pai da igreja alexandrino chamado Orígenes. Ele era adolescente, Décio, ele moveu uma onda de perseguição contra a igreja, levaram o pai dele, Leônidas, para Cesareia e mataram o seu pai. E ele, então, ele queria ir para Cesareia para também ser martirizado, e esconderam as roupas dele. E anos mais tarde, eles descobriram que Orígenes alimentou durante toda a vida o desejo de ser martirizado. Ele foi preso em Cesareia também,
Ele foi torturado com brasas. Eles pegavam brasas, colocavam na pele e amarravam. Sobreviveu, depois ele volta para Alexandria e morre por causa dos sofrimentos. E Orígenes vai dizer que o martírio para ele era sinônimo de sublime espiritualidade. Porque ele dizia que queria morrer à semelhança da forma como Cristo morreu. Veja, isso não é masoquismo. Isso é a consciência de que os sofrimentos não são maiores do que Cristo e as suas promessas. Então a pergunta que eu lhe faço é: você está disposta a sofrer por amor a Cristo? Ou você vai retroceder? A carta aos Hebreus diz: nós não somos daqueles que retrocedem, mas daqueles que conservam firmes a fé. O chamado para o discipulado é o chamado para olhar para o perigo e prosseguir. E deixa eu falar uma coisa para você: coragem não é ter medo. Eu posso sofrer por amor a Cristo e dizer: eu estou sofrendo e eu estou com medo. Coragem é, apesar do medo, prosseguir e jamais abandonar o barco. Então aqui nós aprendemos que o discipulado cristão demanda de nós um compromisso com Cristo que nada nem ninguém pode romper. Nem a vida, nem a morte. Nem os sofrimentos podem romper. De fato, sofremos por muitas razões, mas nunca nos esqueçamos que Cristo sofreu antes de nós e por amor a nós. E é por isso que, pelo sofrimento dele, nós somos aperfeiçoados. Então saiba que se você sofre por amor a Cristo, ele está do seu lado, lhe consolando e lhe fortalecendo. Aí vem o terceiro desafio. O desafio de fazer escolhas sensatas e muito bem pensadas. Versículo 28 ao 32. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para construir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces, e não a podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Vejam, às vezes, quando nós recebemos o chamado do Evangelho, nós somos confrontados com a possibilidade inescapável de fazer escolhas. Imagine esse meu colega, foi testemunha de Jeová boa parte da vida dele, nascido no lar, criado, educado, grande parte deles são testemunhas de Jeová. Mas ele ouviu o chamado do Evangelho. Ele acolheu e respondeu ao chamado do Evangelho. Agora ele tem uma escolha muito difícil pela frente. Ele tem uma escolha muito difícil. Por quê? Porque a escolha que ele vai fazer vai direcionar os rumos que a vida dele vai tomar. Uma vez assumindo um compromisso com Cristo, ele vai fazer, e ele fez, o que está no versículo 26. Ele vai ter que romper com as pessoas que ele mais ama. Aí você fala para mim assim: mas pastor, mas a Bíblia não diz que a gente tem que romper com pai e mãe, com irmão, com filho, com mulher, com quem quer que seja? Veja, na teoria, isso é muito fácil. É muito fácil. Eu estava pensando outro dia na questão do parto.
e alguém falou assim para mim, mas o parto natural é um parto natural, foi criado por Deus. Hoje as mulheres optam, por fazer o parto cesariano. Eu digo, você já pariu alguém, meu querido? Que é isso, Jefinho? Pois é. Você sabe o que é a experiência de parir? Não, então, fica calado, cara. Isso é uma questão subjetiva, uma questão de cada um. Mas quem passou por um parto sabe que o negócio é sinistro. Que não é fácil, é uma escolha. Eu tive uma amiga que era a besta fera, literalmente. Terrível. E teve um parto natural de 2 filhos, gêmeos. E falou para mim, mudou minha vida. Minha vida foi uma antes, minha vida é outra agora. Quando a gente leva isso para o caminho do discipulado, a mesma coisa. Nem imagine que todo mundo vai receber de bom grado. Olha só, ele agora é evangélico. Ela agora é evangélica. Ele professou Cristo, ela professou Cristo, ele está na igreja. Não. Vai ter muita gente que vai dizer assim, você rompeu com a sua religião? Você rompeu com a religião do seu pai? Você abandonou o caminho que seu pai e sua mãe trilharam a vida toda? Tem muita gente que vai dizer isso. E aí Cristo usa aqui 2 imagens. Ele usa a imagem do construtor e ele usa a imagem, como é que eu posso chamar? Do estrategista de guerra. Quando você vai construir, a primeira coisa que você tem que fazer é saber qual é as condições do solo. Quanto vai ter que cavar, né, presbítero Osmar? Não é chegar lá e jogar cimento e jogar tijolo e tá pronto. Não, senão vai cair daqui a pouco. Ou então você não vai ter condições de concluir. Então você tem diante de você algumas coisas a fazer de natureza orçamentária. E em relação à guerra, a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa. Quando Alexandre o Grande, ele luta com os persas no rio Indo, com uma quantidade muito menor, esmagadoramente menor, e ganha. Ele sabia o que estava fazendo. Ele sabia que ganharia, porque ele planejou muito bem. E ele era um grande, brilhante estrategista. Eu não estou dizendo que você, ao embarcar no discipulado, você vai calcular milimetricamente cada passo que você vai dar. Mas isso fala da racionalidade. Isso fala do entendimento. Eu vou entrar e eu sei que isso tem consequências. Deixa eu falar uma coisa para você. O caminho do discipulado é um caminho que não admite neutralidade. Não admite. Ou você está com Cristo ou você está contra Ele. Ponto final. Para usar a linguagem da nossa teologia pactual, ou você cumpre o pacto, ou você é um violador do pacto. Não tem terceira opção. Então, quando você entrar, não imagine que o discipulado cristão vai ser a Disneylândia. Nem imagine que o discipulado cristão vai ser Beto Carreiro. Não seja ingênuo a tal ponto. Saiba que a partir do momento que você firmou um compromisso com Cristo, o diabo passa a ser seu inimigo. E ele vai te cercar todos os dias. Por todos os modos. E ele vai fazer de tudo para atrapalhar a sua caminhada. E ele vai usar as pessoas que você ama. As pessoas que você quer bem. As pessoas por quem você tem afeto genuíno. As pessoas que você, a princípio, diria assim, eles jamais me fariam isso. Jamais. Mas fazem, sabe por quê? Que é a palavra de Cristo. Os inimigos do homem serão os de onde? Os da própria casa. É a palavra de Cristo. Então aqui nós aprendemos que o discipulado cristão envolve uma tomada de decisões pensadas diariamente.
é um caminho de aprendizado, é um caminho de amadurecimento. A vida cristã, ela é um aprendizado contínuo. Então, eu tomei uma decisão hoje. Se foi boa, eu vou tentar aperfeiçoá-la. Se não foi boa, também tentarei aperfeiçoá-la. Mas sempre pelo exercício do arrazoamento, do uso da razão, do uso do entendimento, com vistas à glória de Cristo, com vistas ao cumprimento do acordo que eu fiz com Ele. Se o Senhor me tomar pelas mãos e se o Senhor me conduzir estrada fora, eu vou segui-lo aonde quer que o Senhor me leve. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Aí vem o quarto e último ponto. O desafio de fazer calar as minhas prioridades. Versículo 33. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. O que ele está dizendo para nós aqui? Ele está dizendo para nós que, por natureza, nós somos apegados aos nossos interesses. No geral, eu estou preocupado comigo e você com você. Tem um pensador muito importante, que é Thomas Hobbes, e Thomas Hobbes, no Leviatã, que é um texto clássico, ele vai desenvolver a teoria do egoísmo psicológico, segundo a qual a maioria de nós age em detrimento de si mesmo. Aí Cristo diz assim: se alguém quiser me seguir, vai ter que se negar. Vai ter que se negar. Eu já contei aqui, né, aquela história lá da água tônica, que a mulher achou que eu estava tomando uma cerveja. E, na outra ocasião, um colega disse assim: ô Jefinho, o cristão pode fazer ingesta de bebida alcoólica? Eu disse: olha, eu vou responder para você, mas antes eu quero dizer para você que eu tenho ojeriza à bebida alcoólica. Eu sou um intenso e, quanto mais, desincentivador do consumo de bebida alcoólica. Mas eu tenho que dizer a verdade, a Bíblia não proíbe. A Bíblia não proíbe a bebida alcoólica, não proíbe. Ela proíbe a embriaguez. Eu nunca vou dar um conselho a uma pessoa que ela faça ingesta de bebida alcoólica. Pelo contrário, se eu puder dissuadi-la de que ela não o faça, eu vou fazer. Mas eu não posso mentir. A Bíblia não proíbe. Mas imaginem, como eu já vi e tomei conhecimento, que a pessoa fez o uso da bebida alcoólica e aquilo se tornou pedra de tropeço. Cristo está dizendo aqui: por amor ao reino de Deus, renuncie-se a si mesmo. É o que eu tenho pregado aqui: por amor ao reino de Deus, todo esforço, todo sofrimento, toda renúncia é válida. É válida. Eu pergunto: quem é que pode pagar pelo preço da salvação? Quem aqui tem algum bem precioso que possa trocar com Cristo? Ninguém, né? Então, se ele foi capaz de renunciar, que ele poderia ficar lá. Ele veio, ele renuncia, ele disse: olha, ninguém toma a minha vida, eu a dou. Ninguém toma a minha vida de mim, não, é eu que dou, sou eu quem estou dando. Eu renuncio a minha vida, temporariamente, por amor de vocês. E por que vocês não podem fazer o mesmo por mim? Que amor a Cristo é esse? Que não pode fazer uma renúncia? O presbítero desgraçado, que ia para a igreja depois do jogo de futebol do Flamengo. Desgraçado, infeliz. Será que Cristo não merece que ele vá para o culto e dane-se o Flamengo? Eu quero que o Flamengo se dane.
Se eu tiver que escolher entre Cristo e o Flamengo, eu fico com Cristo. Eu já não gosto do Flamengo. Aliás, eu não gosto de futebol. Detesto futebol. Eu não vejo sentido 22 homens correndo atrás de uma bola. Mas se eu tiver que trocar o que quer que seja por Cristo, eu fico com Cristo. Ah, mas eu gosto tanto. Meu amigo, vai ficar gostando, não gostando, é problema seu. Eu sei de uma coisa, meu compromisso com Cristo não admite terceiros. Levanta a mão aí quem é casado. Quem aqui admite um terceiro no seu casamento? Ninguém, né? Ninguém, né? Ele é meu, ela é minha, né? Cristo também é meu. Eu sou de Cristo e acabou. Não tem terceiro, não. É eu e ele. E se eu tiver que fazer o sacrifício que for, por ele, eu vou fazer. Eu estou dizendo que o presbítero é desgraçado porque eu falei para ele. Falei para ele. Olha só se tem cabimento um presbítero faltar um culto por causa de jogo de futebol. Que absurdo. E recentemente isso aconteceu, um colega ligou para mim, para dizer que isso estava acontecendo na igreja dele. Eu digo, disciplina esse cara e depõe. Retira a investidura. E se ele não se arrepender, entrega a Satanás. Como está lá em 1 Coríntios 5. Que é isso, gente? Cristo é o amor da nossa vida. Ele não é só a razão, não, da nossa vida. Ele é o amor da nossa vida. Então, faça essa renúncia. Olha só. Esse texto aqui, ele nos leva a algumas conclusões. Eu vou começar falando de Cristo. E depois eu vou falar de nós. Cristo priorizou a missão que veio executar acima de sua própria vida. Cristo suportou a cruz e todo o sofrimento por obediência ao Pai e por amor a nós. Cristo sempre tomou decisões muito bem pensadas, inclusive a de morrer na cruz para obedecer ao Pai para nos salvar. Cristo abriu mão temporariamente de sua vida para que ela nos fosse garantida. Ele fez a parte dele. E muito bem. E de maneira plena e perfeita. E nós? Como aplicar na nossa vida o bom exemplo de Cristo? Priorize em sua vida aqueles valores que não podem ser comprados. O amor a Cristo, a obediência a Cristo, a vida eterna, a vida em família conforme Cristo nos prescreve, a vida em comunidade como Cristo nos prescreve. Diante da experiência do sofrimento, lembre-se que Cristo sofreu, o sofrimento dele teve um propósito e o seu também. Cristo está com você. Quando Cristo é o centro da nossa vida, todas as nossas decisões são orientadas pelo seu ensino e pelo seu exemplo de vida. E por último, faça o máximo que você puder por Cristo. Ele fez o máximo por você. Não faça como uma moeda de troca, mas faça como um meio de gratidão, como uma forma de expressar seu amor e sua gratidão a Cristo. Que Deus aplique essa palavra nos nossos corações, irmãos, e que nós possamos viver a cada dia o discipulado cristão para a glória de Cristo. Amém.